Fala, meu alquimista de elite, tá pronto pra saber como é que essa história aqui termina? Cara, sinceramente, o que a Nolene faz com ele no final dessa história vai te deixar bolado, mano. Vem comigo que eu vou te contar, bora pro vídeo. O Takumi descobre que os atacantes eram o Esquadrão da Luz Divina, um grupo que levava a doutrina da igreja a sério até demais. O Godwin já tá acostumado com essas jogadas políticas e explica que quem tá por trás disso é o Império da Sidônia, provavelmente porque os dispositivos de purificação que o Takumi fez estão atrapalhando os lucros deles. Nosso prota pensa em fugir pra outro país, mas o Godwin, com aquele sorrisinho maroto, diz que ele estaria mais seguro em Bolton, onde todo mundo apoia ele. Parece até que Bolton virou lar de heróis agora. É mesmo, é? Baraki aconselha que ele só se preocupe com a segurança nas aventuras, mas ao mesmo tempo já solta aquele papinho de que, mano, quem é forte de verdade não descansa, tá ligado? Que vão vir atrás dele e ele vai ter que ficar ligeiro. O Takumi só queria dar uma pausa, mas o Baraki garante que o grupo deles é forte demais pra isso. Sofia, como sempre protetora, diz que vai cuidar dele. E o Baraki ainda joga que o treinamento vai deixar ele ainda mais forte que aquele seu cafezinho amargo segunda-feira de manhã, né, mano? O cara só vai tomar porrada o tempo todo. É verdade. Vai ter que ficar mais forte, senão vai morrer no treinamento, né? Na guilda, o Takumi registra o nome do grupo, ainda meio perdido no que escolher. Mas Hans, enguarudo como sempre, solta que o ataque recente tem ligação com a recompensa que botaram na cabeça dele. Ou seja, o nosso prota tá virando alvo oficial nesse rolê. Ele avisa o pessoal sobre o risco, e todos prometem ficar ainda mais atentos, mas só segurança na porta não basta. Então ele cria uma barreira mágica ao redor da mansão, que só vai deixar entrar quem tá registrado no domínio dele. Eva, animada com o desafio, se oferece para ajudar. Sofia sugere que talvez eles precisem de mais um atacante ou um tanque no time, mas aí já decidem que homem não. Só basta o Takumi de macho ali, né, fi? Esquece. O prota então começa a pensar onde que ele acharia alguém assim. A Sofia lembra da Mulan, que ela tem ali a companhia de escravos dela, mas o prota acha mais seguro se for alguém contratado. Mas como se tivesse pego no coração, elas falam que elas são confiáveis mesmo sem contrato. Igual a banda larga de internet que todo mundo fala que vai entregar e nunca entrega, né? À noite, com os cavaleiros vigiando a mansão, o Takumi segue acordado trabalhando. No dia seguinte, Revo ajuda com a alquimia. A Sofia também se oferece. Ele pede pra ela então gravar alguns círculos mágicos nos escudos metálicos. Enquanto isso, Maple e Camélia se divertem com um golem de brinquedo. Reva sugere que o Takumi tenha um também, mas ele admite que seu controle de mana ainda não tá lá pra essas coisas. Por enquanto, só na coleção de miniaturas mesmo. Mas aí o Takumi finalmente consegue criar uma barreira mágica. A Sofia fica impressionada, e ele diz que, com mais prática, pode até fazer um núcleo de controle pra um golem. Sofia comenta que isso seria uma baita ajuda pro time. Seria o tanquezão do time, tá ligado? Eles seriam basicamente um grupo no estilo RPG, só falta o bardo, o mais importante de toda a equipe. Lá na Sidônia, o Imperador descobre que o ataque falhou. A imagem de Takumi tá se espalhando. Elizabeth, mais esperta que muita gente, sugere deixar o reino quieto por agora e focar em convocar os heróis. O Império quer saber como é que tá o progresso disso. E o responsável explica que ainda estão tentando decifrar o círculo mágico das ruínas, que provavelmente vai levar uns 2 ou 3 meses para juntar a mana o suficiente para invocar. Tempo de sobra pra essa Naja ardilosa aí fazer alguma coisa, né? Aquela rapariga da perto! De volta a Bolton, Takumi tenta controlar um golem com uma pedra mágica, mas não consegue. Maple pergunta por que ele quer tanto assim um golem, se ele já tem tanta gente ajudando. Ele explica que não sabe de onde pode vir o próximo ataque, então um golem seria uma proteção extra. Maple sugere que ele dome um, e Takumi curte a ideia. Sofia diz que tem golems de ferro nas masmorras, perto de Horus. Takumi nunca foi numa masmorra, mas ela acha que já tá até na hora. Só que vão precisar de um tanque antes, porque não dá pra ir só na coragem ali e dar a cara a tapa sem nenhum plano e sem ninguém pra tancar. O grupo então vai até a ruína e dá de cara com um golem de 3 metros de altura. Sofia acha que deram sorte, mas Takumi percebe que se atacarem o núcleo dele não vai adiantar de nada. O golem desperta e Sofia quer abortar a missão. Mas o nosso prota acredita que ele não é tão hostil e decide tentar a sorte. Mesmo morrendo de medo, o Takumi sente uma conexão e consegue domar o golem. O cara faz como se não fosse nada, tá ligado? Ele dá um nome pro golem de Titan. Bem sugestivo, né? O bicho tem 3 metros de altura, um titã. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Maple nota que o golem quer se comunicar, mas precisa de um corpo mais versátil. Sofia lembra que um golem daquele tamanho nunca vai entrar na cidade, mas Takumi resolve guardar ele numa dimensão particular. Surpreendentemente, o golem se transforma numa versão menorzinha dele. É o Pocket Golem, golem de bolso, tá ligado? Maple pede ajuda pra conversar com o golem e Takumi promete tentar. Com esse time tá fácil imaginar as coisas dando errado, né, mano? Enquanto isso, na Sidônia, Akane vê Yamato e Akira agindo como moleques no recreio, provocando soldados e paquerando. A Akane até tenta dar um puxão de orelha neles, mas eles mandam ela simplesmente cuidar da própria vida dela. Nossa, que bosta! É nesse momento que a gente repara como o Takumi e as meninas têm uma ligação de verdade, diferente desses heróis aí. Com o Titã ao seu lado, o Takumi percebe que ele tá evoluindo, mano, e que todos os erros que aconteceram
podem ter sido até um empurrão que ele estava precisando para construir esse futuro. A gente corta já para um flashback de 1 ano atrás, numa cidade abandonada perto de Bolton. Os moradores estavam sendo forçados a ir embora por culpa dos nobres. E no meio dessa bagunça tá Manny, que perdeu o marido por falta no atendimento médico. Uma pesadaço, hein, mano? No presente, Godwin descobre que mais de 1000 pessoas foram expulsas da vila. Rockford até tentou ajudar os refugiados, mas já não consegue dar conta. Ele então pede a ajuda de Godwin para encontrar um novo lar para essa galera toda. E é óbvio que o único lugar disponível vai estar lotado de monstros. É o típico, né, mano? Felicidade de pobre dura pouco. É lamentável. Enquanto isso, o Takumi sugere pro grupo dele explorar uma masmorra um pouquinho mais difícil. Eles escolhem a Floresta do Rei das Bistas, a segunda mais difícil da classificação A. Mas quando chegam lá, se surpreendem com o céu e uma floresta gigantesca subterrânea. Porra, tudo isso? Eu também não esperaria encontrar uma floresta com um céu e uma masmorra em subsolo, né? Mas tá bom, né? O mundo de fantasia não é meu. Eles começam a avançar rápido, com o Mabel detectando os inimigos e o Titan segurando o tranco nos combates. Vão pegando os tesouros e deixando os monstros derrotados no caminho. Tudo certo até aí. Até o Takumi cair numa armadilha. Ê, cabaço. Uma bola gigante começa a rolar atrás deles, a lá Indiana Jones, e é correria total pra não virar uma panqueca no meio do caminho. No final da masmorra, a Maple sente algo, e aparece um dragão terrestre de classe S. Maria e Reva quase surtam ao ver o dragão. Takumi comenta que deveria ter trazido o Titan em tamanho gigante. Tô lascado! Ele manda Maria e o Titan segurarem a cauda do dragão, mas o bicho responde jogando eles contra a parede. A Sofia, ágil como sempre, já identificou o ponto fraco. O Takumi então decide lançar um encantamento de raios na sua espada, e lança direto na boca do dragão. E o bichão caiu na hora, mano. Pra completar, a Camellia ainda evolui pra um cavalo dragão. Prota ainda acha um pedaço do dragão e já começa a pensar nas possibilidades. O cara é uma fábrica de ideias. Na volta deles, Godwin pede pra Takumi desenvolver uma terra ao sul, que ninguém quer saber por que tá infestada de monstros. Nosso Prota, claro, adora um desafio e topa na hora. Sofia alerta sobre os riscos, mas o Godwin diz que não tem outra escolha. Takumi escuta a história dos refugiados e se compromete a ajudar. Ou seja, os asas de Nolene acabaram de pegar mais uma missão. Por algum motivo, eles recusam a escolta dos cavaleiros e vão direto pro local. Usando magia de terra, eles constroem algumas muralhas em poucos dias em volta da cidade. E Takumi manda Sofia avisar o Godwin para transferir os refugiados para lá. O cara ficou chocado, afinal só se passaram 10 dias e já estava tudo pronto. Os refugiados chegaram achando que vão para um buraco cheio de monstros, mas se surpreendem com as muralhas já erguidas. Takumi explica que tudo foi feito para proteger eles, e construiu uma casa para todo mundo, inclusive para os nobres que iriam governar ali. Dorne pergunta se foi com magia, e Takumi confirma e diz que ainda tem muito o que fazer. A galera curte a nova vila, mas Sofia percebe que Monte tá cabisbaixa. Ao conversar, descobre que ela perdeu o marido e não confia mais em nobres, e é por isso que ela tá recusando a oferta de trabalhar com Takumi. Ele até entende e respeita. Maria tenta convencer ela a ficar, mas Takumi dá espaço pra ela. E Monte, achando que não podia ficar mais ali depois da recusa, sai andando sozinha. E acaba se perdendo no meio da floresta. Enquanto escuta um rugido e a tensão acaba subindo, Maple avisa Takumi do perigo e todo mundo se prepara. Titan já parte pra cima e arrebenta um monstro com um golpe poderoso. O Takumi ainda manda Dorne erguer a ponte da vila, mas Monte tá do lado de fora. Cercada por lobos, ela tá prestes a ser atacada, quando o Takumi chega e salva o dia. Ele acaba se ferindo no meio do processo pra salvar ela, e ela acaba cuidando dele. Ali, ela percebe que ele é diferente dos nobres que ela conheceu. Também, nobre de Isekai é tudo babaca, não tem um que salva. Não, tá na porrada. Monte então pede pra trabalhar com ele, aceitando a oferta que ele tinha feito. E obviamente o Takumi aceita numa boa. A galera do grupo recebe ela com carinho, o time tá cada vez mais fechadinho. Enquanto isso, Dorne vai até Godwin para dar as boas notícias sobre a vila, mas a notícia chega rápido ao Império, que começa a ficar incomodado. Eles simplesmente não podem deixar o Takumi fazer o que ele quiser com o apoio de Bolton. Elizabeth, com aquele olhar de quem vai aprontar, decide agir. É claro que ela vai fazer alguma coisa, olha a carinha dessa desgraçada. O Império inicia um ritual de convocação e isso gera um distúrbio de mana por todo o continente. O Takumi logo sente essa movimentação, e é então que finalmente os heróis chegaram. Heróis entre aspas, né? A mina até que é sensata, mas aqueles dois ali não tem como não, dois moleque mimado. 3 meses se passaram e a Nolene tá lá, de camarote, observando tudo que tá rolando sem perder nenhum detalhezinho. Ela fica impressionada ao saber que os heróis da Sidonia já alcançaram o nível A. Elizabeth, com todo aquele ar de estrela de teatro, já diz que tá na hora de apresentar os heróis pro resto do mundo. Akira e Yamato já estão se achando os salvadores da pátria, prontos pra brilhar. A Akane, por outro lado, continua naquele mood tô nem aí, mas também não me deixa de fora. Ela até finge animação. Diz que só quer ser reconhecida, mas a gente sabe que o interesse dela nisso aí é zero. Longe dali, na vila que o Takumi ajudou a erguer, tá tudo indo certo às mil maravilhas. A galera aprendeu a como fazer armas com os ferreiros de Bolton e a vila tá florescendo. O Takumi observa tudo felizão, sentindo que tá fazendo a diferença. Enquanto isso, o Maple encontra um lagarto meio diferentão e mostra pra Sofia, que logo liga o alerta, os monstros da região estão ficando mais fortes conforme o tempo.
mas ela também tá percebendo que não é motivo pra surtar. A culpa disso aí tá acontecendo é provavelmente por causa da mana liberada 3 meses atrás, o efeito colateral da convocação dos heróis. Dorne aparece e diz que Barik tem uma missão nova pro Takumi, e ainda comenta que os heróis da Sidonia viraram assunto do momento em Bolton. Takumi junta as peças e percebe que o estouro da mana 3 meses atrás foi o gatilho da convocação deles. Na mesma noite, o grupo se reúne para discutir o assunto. Maria acredita que Nolene mandou os heróis para salvar a Sidonia, mas Takumi, sempre com o pé no chão, acha que o Império usou a magia proibida e torce para que esses caras não façam nenhuma besteira. Enquanto os heróis preparam para sair do Império, encontram Lulu, a escrava da Akane, que não é bem uma escrava, né? Ela considera mais uma amiga, mas tudo bem. Eles tentam esnobar, mas a Akane defende a menina com firmeza. Pô, esses dois moleques aí são babaca ao extremo, né, velho? Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Na Guilda dos Aventureiros, Hans comenta sobre o visual dos heróis. Cabelo escuro, olhos escuros. Takumi já fica bolado, achando que podem ser do mesmo mundo que ele. Pô, cara, mas isso aí é óbvio, tu tem alguma dúvida disso? Então Papeka aparece pedindo pro Takumi escoltar ele até a capital real. Takumi aceita porque, né, nunca diz não pra uma boa missão. Chegando em casa, Monte pede pra ir junto. Takumi até tenta impedir, mas as meninas dão um jeitinho de convencer ele. E aí vem a surpresa, Monte sabe usar magia de terra, que é mais um upgrade pro grupo. Enquanto isso, Akira já tá falando em comprar elfos na capital. Mano, esse moleque não tem jeito, né, velho? E Yamato só fala em níveis. A Akane acha que ainda tem um bom senso nele, e ela decide que vai tentar usar essa missão para consertar os erros do Império. Na guilda, Takumi e Sofia recebem rank A, mas antes de curtirem a conquista, os heróis em Sidonia aparecem se achando demais. O Akira até chega a agredir um aventureiro só porque foi contrariado, aí o Takumi chega e já corta a vibe dos caras. Akira tenta comprar as meninas do Takumi, e ele se recusa, claro, e quando os dois tentam partir pra porrada, nosso prota simplesmente quebra a espada do Akira e ainda derruba Yamato. Detalhe, com a maior facilidade. Resultado, mano, um silêncio total e o Takumi nem treme. Tá grosso. O cara é chefe, né, pai? Esquece. A Akane, meio sem graça, pede desculpas pelo comportamento dos dois colegas e pergunta o nome do Takumi. Quando parece que vai rolar algo mais, ele corta e diz que tem seus próprios planos. Direto ao ponto. Mais tarde, o Takumi revela pro grupo que os heróis são do mesmo mundo que ele. As meninas ficam chocadas, mas prometem que vão guardar o segredo. Ele explica que foi enviado por Nolene e acha que o Império tá usando os heróis para provocar uma guerra. Quando a Akane conta que purificou a comida e desconfia que o Império tá drogando os heróis, Takumi começa a entender um pouco de toda a manipulação que tá rolando. Ela pede ajuda chorando, dizendo que não quer voltar. E Takumi usa magia para remover o colar de escrava da Lulu. A Akane promete que nunca vai abandoná-la, e Monte também decide continuar no grupo. A família tá crescendo cada vez mais, hein? Quando Akira e Yamato descobrem que a Akane e Lulu foram embora, eles ficam revoltados e querem voltar pra Sidonia. Cara, vai vir uma treta pesada disso aí. Enquanto isso, Takumi e a galera volta pra mansão. E Maria faz um guisado delicioso pra Akane e pra Lulu. A Akane até chega a chorar com o sabor. Fazia tanto tempo que ela não sentia um gosto de casa assim, sabe? Mas a calmaria dura pouco. Um dos guardas avisa que tá rolando uma rebelião dos monstros. E não é pouca coisa não, vem uma enxurrada de monstros assim, mano, uma horda. O Takumi, sabendo que a coisa vai ficar séria, dissolve todos os contratos com as meninas. Elas ficam chocadas, mas ele explica que agora eles são uma família e não precisam de papel assinado. Logo depois, chega um aviso de emergência da guilda. Todos os aventureiros de nível alto precisam se reunir para defender a cidade urgente. O grupo do Takumi, assim como outros dois, são chamados pela guilda, porque eles precisam ir lá defender a cidade. Todos são colocados a par da situação e eles já vão direto. Assim que eles chegam na cidade, já são recebidos com uma horda de monstros cercando a vila. Cena de filme. Hora do show! Eles travam uma batalha contra aquela horda e conseguem vencer e entrar pela ponte levadiça. Lá dentro eles conseguem limpar todo o resto com estilo. É o famoso, mano, serviço completo. Uhul! Takumi nota que os monstros não estão agindo como bicho selvagem. Eles têm até uma estratégia. Ele então deduz que tem um líder por trás disso tudo. Ninguém acredita de cara, mas ele já tá pensando no próximo movimento do tabuleiro. Enquanto isso, o Império vê no ataque uma chance de brilhar. O Imperador quer usar os heróis para atacar Bárcula, mas Elizabeth sugere ir primeiro em Samandar, para fazer com que os reforços sejam cortados. É o joguinho de político que não para nunca, né? De volta à vila, o Takumi distribui todas as poções pra galera ferida. Rev e Sofia tentam fazer ele guardar algumas, mas ele, altruísta ao extremo, recusa. A Sofia então promete que vai defender ele com todas as forças, nem que pra isso seja preciso sacrificar a própria vida dela. E é aí então que vem mais ataque de monstros, mano, vem uma nova horda. O grupo então decide enfrentar eles fora da muralha. Os magos soltam magia braba e os guerreiros vão no braço, mano. A Sofia lança um tornado pra afastar os inimigos, mas o Takumi percebe que o recuo dos monstros não é muito normal.
É então que no meio dos monstros parece surgir o chefão, um dragão de 2 cabeças. O dragão já ataca a Sofia, mas o Takumi consegue salvar ela, e já percebe que tá lidando com o líder da parada toda. Durante toda a luta, a Sofia tenta se sacrificar pra salvar o Takumi, não deixar com que ele lute com aquele dragão, ela tenta fazer tudo sozinha. O Takumi já chega e fala, mano, não é assim que funcionam as coisas não, cara. Eu tô aqui e eu tô aqui pra lutar do seu lado, tá ligado? Tô aí firme. E é nessa que os dois decidem então lutar juntos contra o bicho. Durante a luta, mano, o dragão quase esmaga a Sofia, mas ela consegue jogar a espada dela pro Takumi, que usa o Tsukuyomi com toda a mana e corta o bicho no meio. Mano, a cena é digna de final de temporada, viu? Depois que a Sofia é curada, o Takumi já dá aquele sermão preocupado. Ela meio quebrada emocionalmente diz que só queria proteger ele, mas ele já deixa claro que ele não quer nenhum herói que se sacrifique por ele. O que ele quer mesmo é viver com ela e não sem ela. Pô, aqui o cara mandou, tá? Mais tarde, o Takumi desmaia de cansaço e acorda sendo elogiado por Marilda, a líder do Crimson Rose. É, fio, o cara tá só formando aura, mano. A fama do cara só cresce. Enquanto isso, a Akira e o Yamato estão fazendo tudo errado, mano. Eles atacam e massacram o vilarejo e ainda acham que estão no caminho certo, mano. Os dois são um baita heróis, fala aí. Cacete nele! Sem a Kanye, a moral desandou. De volta à mansão, Takumi pede desculpas pra Sofia por ter gritado com ela. Ela disse que morreria por ele e ele responde que o que ele quer, mano, é viver do lado dela. É, fi, o cara tá jogando pra cima, atacando. Dias depois chega a notícia, Kanye e Lulu podem ficar na mansão, mas junto dela outra bomba. Os heróis da Sidonia acabaram massacrando os vilarejos de Samandar. A Kanye pede desculpas, mano, e fala que vai enfrentar eles pra impedir que mais tragédias aconteçam. Pra fechar, o Takumi conversa com a Nolene e pergunta por que ele foi convocado antes dos outros. Ela responde com aquele olhar místico de quem joga tarô nas horas vagas. O destino tá na mão dele. Basicamente, deu resposta nenhuma, né? E só pra manter a vibe, o nosso Takumi deixa uns docinhos ali pra ela, como oferendas. No final, a Nolene tá observando tudo ali de cima, e ela sabe que o Takumi tem um caminho realmente complicado pela frente. Mas talvez, e só talvez, ele se torne o maior alquimista de todos os tempos. Opa, falei meu querido, tudo certo? Se tu curtiu esse vídeo, deixa um like, mano, porque foi difícil gravar isso aqui, viu? A dicção foi pro saco várias vezes, mas deu bom no final das contas. Então fortalece aí, mano, deixando o like, se inscreve porque vai vir mais coisa boa aí, mano, pra você não perder nada. E já dá uma conferida nesse vídeo aqui que eu tô deixando pra você, mano, de sugestão. Eu vou indo nessa e falo até o próximo anime.